A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje nós contamos mais uma vez com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, ele que é escritor, professor de teologia da nossa Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil, aqui em Pernambuco, a nossa querida ICEADEB. Professor Saulo Soares, ele é professor de diversas disciplinas, é um amigo já de longas datas, há mais de 3 décadas que conhecemos esse servo de Deus, e para mim é um prazer estar entrevistando o professor Saulo Soares mais uma vez. Professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui conosco no programa. Obrigado, professor Givanildo. Como sempre digo, o que está no meu coração. Para mim é um prazer, uma satisfação, uma alegria estar presente neste programa, juntamente com sua pessoa e esta pessoal maravilhoso. Amém. Que faz esse trabalho. Glória a Deus. Lembrando que o professor Saulo Soares, ele é também escritor, ele é autor de 3 obras, 3 livros que foram editados pela nossa editora Bereia. O primeiro é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, onde ele vai com muita maestria falar sobre este evento escatológico que ocorrerá na Terra pós arrebatamento da igreja, que é o período da Grande Tribulação, e vai falar sobre este personagem que será o líder mundial no futuro, que nós o conhecemos como o Anticristo. O professor Saulo Soares também lançou esse livro, É Jesus de Nazaré, o Messias, onde também, à luz das profecias bíblicas, escrevendo com detalhes acerca das profecias messiânicas, ele também vai mostrar que Jesus é o Messias esperado dos judeus. Por falar nisso, eu quero até antecipar para vocês que a partir do dia 8 de setembro, nós teremos aqui uma série de entrevistas sobre esta obra, É Jesus de Nazaré, o Messias, e nós vamos estudar as profecias messiânicas. Nós vamos entender por que, por exemplo, os judeus rejeitaram o Messias, por que os judeus não aceitaram Jesus como seu Messias. Esta e outras perguntas nós estaremos respondendo a partir do dia 8 de setembro. O mais novo lançamento do professor Saulo Soares é Israel e a Igreja, esse livro extraordinário, esse livro maravilhoso que eu recomendo a todos os cristãos, mas com exclusividade àqueles que amam a escatologia. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o professor Saulo Soares sobre esta obra, sobre este livro. Já falamos sobre 12 capítulos do livro. Ele começou a falar, por exemplo, sobre as dispensações. Nós estudamos sobre as dispensações, nós estudamos sobre o surgimento da nação de Israel, estudamos sobre a trajetória desta nação e o que ocorrerá com esta nação no porvir. E estudamos também sobre a igreja, a origem da igreja, a fundação da igreja, a missão da igreja e sobre a trajetória, a marcha da igreja, tanto no presente quanto também no porvir. Nós já gravamos mais de 20 programas com esse tema e hoje é o último programa da série, mas eu quero deixar bem claro, se por acaso você não assistiu a algum desses programas, já estão disponíveis lá no YouTube. Caso você não tenha ainda adquirido esta obra, nós recomendamos e você pode estudar esta obra assistindo os programas onde o professor Saulo Soares vai explicar capítulo por capítulo e você vai compreender melhor as profecias acerca da história de Israel e também acerca da igreja. E hoje é a nossa última entrevista baseada neste livro, baseada neste tema, Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã. E eu gostaria de lembrar que nós estamos estudando os eventos finais da história da humanidade. Nos programas anteriores nós estudamos o que vai ocorrer com a humanidade após o reino milenial. Professor Saulo, e nós estamos estudando o último capítulo do livro, esse capítulo maravilhoso que fala exatamente sobre o estado eterno e perfeito, sobre a Nova Jerusalém, Nós vimos nas últimas entrevistas, baseadas no capítulo 11 e 12, nós estudamos sobre os eventos que ocorrerão pós o reino milenial, Então Satanás será solto de sua prisão, haverá mais uma rebelião, Gog e Magog. Que é a guerra de Gog e Magog. Depois Satanás será lançado lá no lago de fogo. Estudamos sobre o juízo final
e começamos a falar sobre esse estado perfeito, né? Essa eternidade que está reservada para os justos, para os salvos. Nós dissemos aqui nos programas anteriores que a nossa mente, ela não é capaz de descrever, de compreender a perfeição do que está reservado para nós. Eu quero, inclusive, fazer uso de uma ilustração que fizemos em programas anteriores, né? Então, imagina, por exemplo, se nos dias de João tivesse vindo em espírito, digamos, ao futuro, tivesse andado em uma das cidades mais ricas do mundo, como Dubai, por exemplo, e digamos que João viu ali carros sofisticados, prédios, shoppings, aviões, helicópteros, né? Celulares. Como é que João poderia descrever isso para a sua geração? Não tem como. E assim somos nós, à luz da Bíblia Sagrada, das profecias, podemos falar sobre o estado eterno perfeito, podemos falar sobre a Nova Jerusalém, mas temos a certeza que aquela frase dita pela rainha de Sabá, que não me contaram nem a metade, né? Então nós também iremos dizer isso quando nós chegarmos do céu, né? Aquilo que está reservado para nós é algo muito mais glorioso, muito mais maravilhoso do que a nossa mente pode imaginar. Professor, e esse é o destino dos salvos, né? Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, corpos gloriosos, incorruptíveis. O que é que podemos falar, professor, dessas benécias, desses privilégios reservados para os salvos no futuro? É como o senhor falou, a nossa mente não pode nem imaginar. O senhor estava falando aí sobre uma pseudo visita, né? Uma visita de João à época de hoje. É sabido que em Jerusalém havia várias escadarias, tudo era com escada. Isso. Já pensou se ele chega num shopping e vê a escada rolante e ele escreve isso? Como seria entender? Como ele ia descrever isso, né? Portanto, como eles não poderiam entender se visse, nós também ficamos um pouco de dificuldade de entender o amanhã. Uma coisa é certa, nós teremos a mente de Cristo para sempre. Isso. O Espírito Santo vai morar em nós para sempre. O nosso nome, Givanildo Hermano Saulo Soares, será trocado. Mas trocado onde, professor Givanildo? Nas nuvens do céu, na hora da entrega do galardão. Depois que ele entregar o galardão, o Senhor Jesus certamente vai dizer: Givanildo Hermano, meu filho, meu irmão, está aqui os galardões. A partir de hoje, você chamar-se-á assim. Glória a Deus. Aí troca o nome. Glória a Deus. Agora, depois a gente entra na sala do banquete. Depois, quando chegar depois do reino milenar, o juízo final, novos céus, nova terra, a gente adentra. Cada momento que for acontecendo, para nós é algo sublime. Isso. Agora, tem uma coisa, nós vamos lá no amanhã compreender tudo. Isso. Eu ainda quero fazer alusão a um ponto específico do assunto. No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, diz assim: eu vi, João falando, eu vi na destra ou na mão do que estava assentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora. O termo assentado, como já vimos, não significa apenas estar sentado. Assentado significa realizando algum propósito. Mas o mais curioso disso é que no mesmo capítulo 5, mais adiante diz assim: e vi também um cordeiro como havendo sido morto no meio do trono. Espera aí, professor. Se tem alguém assentado no trono e um cordeiro como havendo sido morto no meio do trono, o que significa isso? Simplesmente, hoje, dá um problema mais ou menos entender isso, mas lá nós vamos compreender com facilidade. Mas deixe-me dizer o que eu penso. Trono simboliza governo. Trono simboliza soberania, majestade, poder. Então, no centro do poder de Deus, no centro da soberania, no centro do querer de Deus, no centro do domínio de Deus, há um cordeiro como havendo sido morto. Glória. Portanto, é este Jesus que nos levará para o céu, que nos adentrará
na Nova Jerusalém e nos vai fazer participar de tudo que nós vamos ver lá. A coisa é tão séria que a Bíblia diz que já somos reis e sacerdotes para sempre. Isso, já somos. 1 de Pedro 2:9 diz isso. E a Bíblia diz que se somos reis e sacerdotes, vamos reinar sobre quem, professor Givanildo? Sobre quem? Sobre quem Jesus vai reinar? Sobre nós. Mas e nós? Daí a Nova Jerusalém, podemos dizer que é o centro do governo de Deus na terra. Isso. Ali estará o centro. A capital da terra será a Nova Jerusalém. E os reis da terra virão a Nova Jerusalém trazer honra e glória. Quem vai receber esses reis? São os reis, que somos nós. Isso. Imagine a posição que estaremos. As pessoas hoje que sofrem humilhações, às vezes não tem nem o que comer direito, né? Não faz uma boa refeição. No amanhã, irmão e irmã em Cristo, e você que não é salvo, preste atenção, estaremos na Nova Jerusalém como rei e recebendo os reis que vêm honrar ao Senhor na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Podemos dizer então que o que está reservado para os salvos do futuro é algo maravilhoso, é algo glorioso, é algo indescritível, é algo que está além da nossa imaginação, mas à luz das profecias bíblicas, nós podemos crer, nós podemos acreditar e sabemos que isso terá o seu cumprimento em um futuro próximo. Professor, vamos falar sobre o governo nesse estado eterno e perfeito. Como será, professor, o governo na Nova Jerusalém? Já vimos que a Nova Jerusalém é a cidade planejada e arquitetada pelo próprio Deus, onde os salvos habitarão no futuro. Mas como será esse governo? Observe, a Bíblia diz o seguinte, o cordeiro é a lâmpada. Isso. Já vimos em aulas passadas que uma lâmpada por si só não brilha, não clareia. Exato. Ela só pode clarear se nela houver luz. Isso. Então ninguém acende uma lâmpada para ela brilhar e ficar olhando para ela. Ela ilumina o ambiente. O ambiente. Isto. Então, se o cordeiro é a lâmpada, ele é quem vai nos transmitir todo o conhecimento que ainda precisamos aprender. Isso. E lembre-se, por toda a eternidade. Imagine que o cordeiro, sendo a lâmpada, ele é que vai guiar-nos ao conhecimento, vai nos guiar em tudo o que precisamos saber. E as nações andarão à luz dessa Nova Jerusalém, e os reis da terra, como está escrito em Apocalipse 21, 24 a 26, trarão honra, como acabamos de falar, a este rei Jesus, aqueles que habitam na Nova Jerusalém, e eles, segundo alguns escatólogos, uns dizem assim, eles não entrarão na Nova Jerusalém, ficarão de fora da cidade. Eu acredito nos que optam, porque eles entrarão na Nova Jerusalém. Porque imagine, a Bíblia diz que nela não entrará o imundo, mas estas pessoas não serão imundas, estarão num corpo perfeito, não é um corpo de glória, não. São pessoas de carne e osso, com sangue correndo em suas veias, que poderão entrar na Nova Jerusalém para trazer honra. Imagine trazer honra ao Senhor Jesus e dar essa honra do lado de fora da Nova Jerusalém. É claro, professor Givanildo, que tem que adentrar, chegar, trazer a honra. As pessoas pensam que são presentes. Qual é o presente que essas pessoas podem dar a Jesus? O único presente significa obediência, reverência irrestrita, com inteligência. Observe, com inteligência, saber o que está fazendo. Isso revela que o centro do governo divino na terra será a Nova Jerusalém. O que é que Ottman fala, professor, sobre esse assunto? Ele diz que tanto o fim quanto durante o milênio haverá nações na terra. Não há dificuldade nesse conceito, segundo ele, como também não há problema no fato de elas terem acesso à cidade, o qual trarão glória e honra. Ou seja, Ottman diz que isto não é problema, como acabamos de falar. Sim, não há dificuldade. Nós vimos, professor, sem querer lhe interromper, que no final do milênio, né, tanto no final da grande tribulação, sim,
onde adentrar o milênio haverá igreja em corpo glorioso e haverá pessoas em corpos físicos naturais. E do estado eterno e perfeito não será diferente. Haverá um povo salvo, remido, em corpos gloriosos incorruptíveis, e haverá um grupo de pessoas em corpos físicos naturais. É que nós estamos acostumados, professor Givanildo, com muitas regras, muitos avisos. Não entre, não pise na grama, é proibido isso, proibido aquilo. Então a gente já está na cabeça, misericórdia. Num lugar desse vai ser tudo proibido. Até de entender que Deus, o Senhor que criou todas as coisas, se fez homem. Isso. Para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu tenho o costume de dizer a alguns alunos, brincando com ele, mas isso para mim tem um fundo de verdade. Que se o arrebatamento não for na minha época, e eu for antes, chegar no céu eu vou pedir a ele para me mostrar o céu. Aí eu dizendo isso a um aluno, ele disse assim, o senhor pensa que o senhor é o quê? Para chegar no céu e dizer a Jesus que quer ver o céu. Digo, um dos donos do céu. O senhor dono do céu. Claro, herdeiro, né? Sou herdeiro. Nós somos co-herdeiro com Cristo de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí eu perguntei para ele, você acha que o meu Jesus, que morreu por mim, sendo eu ainda pecador, vai me negar de mostrar a minha morada? Aí ele disse, aí ele recuou. Ele disse, não. Portanto, que mal há desses reis trazer honra e glória, ou seja, mostrar que tudo aquilo está sendo obedecido e acontecido em todas as nações da terra, que esses reis representarão diante do Senhor Jesus na Nova Jerusalém. E podemos falar mais, professor, acerca desse governo na Nova Jerusalém? A Bíblia diz em Apocalipse 22, deixe-me ler aqui. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 3 diz assim, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isto é um dos problemas que as pessoas enfrentam, pensando que haverá 2 tronos, de Deus e do Cordeiro. Do Cordeiro significa daquele que deu a vida. Então, não são 2 tronos, é de Deus e do Cordeiro. Se fosse 2 tronos, estava escrito assim, o trono de Deus e o do Cordeiro. Mas é o trono de Deus e do Cordeiro. E este governo, todo o governo da Nova Jerusalém, será baseado naquilo que vier do trono, que vier lá de Deus e do Cordeiro. E toda a terra será governada, será dirigida por tudo aquilo que sai do trono para a Nova Jerusalém e da Nova Jerusalém para toda a terra. Muito bem. Mais alguma informação que o senhor gostaria de trazer? Aí diz mais assim, olha, e os seus servos o servirão. Quem são os seus servos? Nós. Sim. Nós seremos reis, mas seremos reis servos. Inclusive, professor, sem querer lhe interromper, é bom nós lembrarmos que o céu não é um lugar de ociosidade, né? Sim. As pessoas, às vezes, têm uma visão equivocada do céu, como se a gente ficasse lá num grande coral, só dizendo glória a Deus e aleluia. Mas a Bíblia deixa bem claro que o céu é um lugar de serviço, de trabalho, né? Após o arrebatamento, nós iremos ao tribunal de Cristo, vamos receber a recompensa, o galardão, depois vamos para a celebração das bodas do Cordeiro. Quando viermos com Cristo em sua glória, reinaremos com Ele aqui na terra por 1000 anos e continuaremos reinando pelos séculos dos séculos. Eu lembro-me que há anos passados, quando eu dava aula na escola dominical da Baixa José Ribeiro, quero mandar um abraço para todos de lá, uma das pessoas disse a mim, eu não me interesso por galardão, já estou salvo. Eu disse, você está negligenciando uma promessa divina. Isso. Você dizendo que não se interessa por galardão, significa que você não está nem incomodado com os problemas que acontecem no mundo, com os pecadores que vão para o inferno. Aí esta pessoa disse, então, Jesus me deu uma posição para trabalhar na cozinha, lavar as panelas. Eu digo, lá não tem panela suja. O servir a Deus será de outra maneira. Se nós seremos galardoados, o galardão é de acordo com o trabalho que fizemos aqui, e seremos galardoados, e haverá hierarquia. Lembre-se
que a mãe de Tiago e João pediu a Jesus: Senhor, na regeneração, deixa-me sentar à direita ou à esquerda. Ela está falando do reino milenar, que haverá trabalho. E na eternidade também haverá trabalho. Haverá hierarquia, haverá posições e haverá trabalho para fazermos a partir da ordenança lá do trono do Cordeiro na Nova Jerusalém. E você pode me perguntar, que tipo de trabalho é? A gente vai ter que esperar um pouco, até chegarmos lá e sabermos que tipo de trabalho será. Muito bem, professor, dessas inúmeras bênçãos que os habitantes da Nova Terra e da Nova Jerusalém vão desfrutar, eu queria que o senhor explicasse, né? João viu a cidade celestial. Passa a tela, por favor. Gostaria que o senhor explicasse essas bênçãos aí. Não sei se o senhor concluiu o texto. Sim, concluí. Já concluiu? Eu queria que o senhor explicasse sobre esse rio puro da água da vida, sobre essa praça, não é? O que é que está descrito no Apocalipse sobre a Nova Jerusalém? Por favor, como a gente pode entender esse rio puro da água da vida, né? Observe, professor Joanildo, nós somos pré-milenista, dispensacionalista. Sim. E pré-tribulacionista. Sim, sim. Porque cremos na literalidade da Bíblia. E isso, professor, nós não alegorizamos as profecias. Sim, né? sim. Nós cremos na literalidade das profecias bíblicas. Ora, se a terra é literal, se a Nova Jerusalém é literal, Isso. se o trono é literal, se os habitantes da Nova Jerusalém é literal, se as nações são literais, então tudo isso é literal. Agora, a compreensão humana para entender 100% estas coisas, é que está o problema. Exato. Nós podemos apenas especular com uma certa dose de certeza. Certo. Não a certeza 100%, mas especular. Eu quero entender quando diz aqui: e vi um novo céu e uma nova terra, né, 22:1, não é? Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Mas é claro que tem que ter um rio de água, porque água sempre simbolizou vida. Onde tem água, tem vida. Se este rio não for de água, é de quê? De glória, de fogo? De quê? Tem que ser. É possível que seja literal mesmo, um rio mesmo. Devemos observar, queridos irmãos, que quando Jesus morreu e ressuscitou, em Lucas capítulo 24, 39, ele diz assim: vede que em minhas mãos, ele está dizendo a Tomé, vede que em minhas mãos, que eu sou, eu mesmo. Tocai-me e vede que, pois o Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Jesus está dizendo a Tomé, em 24 e 39 de Lucas, que ele não é Espírito, é uma pessoa, é físico. Ele disse: não, vede que o Espírito não tem carne e osso como vede que eu tenho. Aí então, 40, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. 41, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Observe, quem está perguntando é um homem no novo corpo. Sim. Aí o versículo 42, então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. Portanto, as pessoas na Nova Jerusalém podem comer ou beber, certo? E Exato. este rio, ao que tudo indica, é um rio de água pura, cristalina, que nela contém a vida eterna. Não para nós, porque nós não precisaremos mais Mas beber. para os seres humanos que estiverem em corpos físicos e naturais. Muito né? bem. Inclusive, professor, permita-me, Sim. né? Nós sabemos a importância dos rios para a sobrevivência humana, né? Mas hoje a gente vive uma época de muitas poluições, né? Sim. Muito raro, muito difícil encontrar um rio com águas Sim. cristalinas hoje. Mas esse rio, ele é puro, né? E Puro. ele é da água da vida. Isso leva-nos a entender, né, que nós que estivemos em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós não vamos precisar necessariamente beber água, mas que as pessoas, os seres humanos que estiverem na Terra em corpos físicos vão precisar beber desta água e vão precisar comer do fruto da árvore da vida, Sim. que está no capítulo 22, o versículo de número 2, Sim. né? Para que eles possam ter vida e saúde. Então, por isso que esse rio procede, né, lá do trono de Deus. E só um pouquinho, Pois professor. não. Ainda
para pegar deixa no que o senhor fala. Certo. Procedia do trono. Sim. Aqui observe que não está procedendo do pai nem do filho. Está procedendo do governo. Já vimos que Sim, trono é governo. é governo, é autoridade, é poder, é domínio. Isso. Então, é do trono, do poder de Deus que procede. É como se a fonte, né? Onde se inicia esse rio, começa lá no trono de Deus. Mas o versículo 2 ainda, no versículo 2 diz que no meio da praça da cidade e de um e do outro lado do rio está a árvore da vida. Ou seja, nessa cidade tem uma praça, tem um rio e também está a árvore da vida. Uma árvore. Agora observe que coisa complicada para entendermos, que só vamos compreender literalmente quando estivermos lá. Por exemplo, quando você lê o capítulo 11 do Apocalipse, sobre as duas testemunhas, vocês vão ver que elas são mortas na praça de Jerusalém. Daí chamar a praça da cidade no qual o seu Senhor foi crucificado, que é Jerusalém. E diz a Bíblia que o mundo inteiro vai ver estas duas testemunhas. Isso, exato. Não é assim? Exato. Vai ver e vão trocar presente por serem felizes, porque aqueles dois personagens foram mortos. É uma espécie de comemoração. Sim. Agora, já pensou, antes da televisão, antes da internet, as pessoas pregarem isso? Como é que todo olho vai ver? Como será isso? Como é que o mundo inteiro vai ver essas duas pessoas? As pessoas no mundo inteiro olhando para Jerusalém e vendo duas testemunhas. Que olhar tremendo era esse? Aí diziam, você é um mentiroso. Isso não pode acontecer. Mas como os nossos irmãos de 200 anos para trás levaram no rosto que eram mentirosos? E com certeza, professor, eles diziam isso que nós dizemos aqui. Diziam assim, olha, eu não sei como será, mas vai acontecer, porque a Bíblia está dizendo, né? Então, eles não sabiam explicar como é que um evento será visto pelo mundo inteiro. Hoje, nós já compreendemos porque os recursos tecnológicos possibilitam isso, né? Então, hoje nós temos mais facilidade de explicar o cumprimento dessa profecia por conta dos recursos tecnológicos. Assim será a vida no futuro. E a problemática aqui, professor, como nós estamos falando, é uma árvore plantada numa margem e na outra margem. Isso é complicado para se entender. Então, eu quero dizer aos irmãos que nos escutam e nos veem que vamos esperar a gente chegar lá para saber. Mas é interessante que esta árvore, né, da vida que aparece lá no Éden, quando os nossos pais foram expulsos, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 24, Deus pôs querubins para guardar o caminho da árvore da vida, para que os nossos pais não comessem do fruto, até porque eles precisariam experimentar a morte. Mas ela reaparece lá no final, e a gente sempre faz questão de explicar isso. Não é que nós iremos precisar desse fruto, dessa árvore. Nós já estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis, mas haverá seres humanos, pessoas que estavam vivas no final do milênio e que adentrarão no estado eterno perfeito, e aí sim vão precisar tomar dessa água, desse rio puro da água da vida, e vão precisar comer do fruto desta árvore. Até a Bíblia diz que a folha da árvore é para a saúde das nações. Deixa eu ler o texto. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, que diz assim: no meio da praça da cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, né? Na corrigida diz, para a saúde das nações. Então não é que nós vamos precisar, mas as pessoas que estiverem na terra poderão tomar o chá da folha desta árvore, que vai também servir de saúde. E as pessoas às vezes estranham, professor, quando a gente fala sobre esse assunto, porque pensam que os salvos estarão na Nova Jerusalém, não haverá vida na terra. Mas é bom lembrar que o projeto de Deus sempre foi que a terra fosse povoada. Deus disse a Adão: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus disse a Noé depois do dilúvio: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E será nessa ocasião que esse projeto de Deus será concretizado, né? Agora, que coisa interessante, professor. A vida estará na Nova Jerusalém, que é Cristo. Explique, por favor, isso sobre a vida estar na Nova Jerusalém. Quando a gente está falando aqui de comer do fruto, beber da água da vida,
não está falando apenas de vida física, está falando de vida espiritual, de ter vida, ter conhecimento, ter Deus, ter as nações da terra, elas comerão do fruto, ou comerão da folha, beberão da água, então terão vida. Observe que no livro Quem Leu, nós colocamos vida com V maiúsculo, não é apenas uma vida física, certo? É uma vida eterna, porque no crente há 3 tipos de vida: vida interna, vida externa e vida eterna. Vida eterna é aquela salvação que temos dentro de nós. Vida externa é viver bem com a sociedade, com a família, com as pessoas. E vida eterna é estar com Cristo para a eternidade. Isso é vida. Então, esta vida que está falando aí é uma vida eterna, uma vida com V maiúsculo. Não é apenas uma vida física, é uma vida também racional. Muito bem, vamos falar, professor, sobre o estado eterno e perfeito. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre essas 3 bênçãos, ou essas 3 dádivas do estado eterno e perfeito. Primeiro, santidade perfeita, regência perfeita e serviço perfeito. Por favor. Eu acho lindo essas 3 frases que o professor Givanildo acabou de citar aqui, mas é maravilhosa. Quando a gente entende santidade perfeita, o que é santidade? Muitas pessoas deixam de entender o que é ser santo. Existem 2 tipos de ser santo. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele está separado, foi santo. A pia que a gente lava o rosto não é a mesma que lava os pratos. Por isso o nome é pia. Pia significa santa. Santa significa separada. Tá? Quando a gente aceitou Jesus, nós nos tornamos santos posicionais. E à medida que nós procuramos obedecer conscientemente, inteligentemente, nós adquirimos uma santidade progressiva, uma pureza interna. Então, santidade posição e santidade pureza. E aqui está falando da santidade pureza, porque na posição já estamos. Santidade perfeita, uma pureza perfeita. Por que a nossa pureza, quando a gente busca a Jesus, que nós nos tornamos puros, ainda não é uma santidade perfeita? Porque a gente pode voltar. Nós temos dentro de nós a inclinação, professor Givanildo, para as coisas deste mundo. E nós podemos desmanchar tudo de uma hora para outra, que levamos tempo para construir uma pureza interna. Verdade. Se nós não vigiarmos, a gente pode retroceder. Exato. Por isso que essa atual, ela é imperfeita, ela é relativa. Ela pode oscilar, ela pode aumentar ou diminuir. Sim, mas no céu, nós atingiremos essa santidade perfeita. Estamos falando de santidade pureza, racional. Sim. Do intelecto. Sim. Porque todo crente é santo, posicional. Sim. Agora, existe crente mais puro do que outro? Claro, professor Givanildo. Que é a busca da pureza espiritual. Essa regência perfeita, professor. Então, primeiro, nós teremos no céu uma santidade perfeita, onde não haverá nem a necessidade de esforço para ser santo. Essa é a realidade. Aqui na Terra nós temos que nos esforçar através da leitura da palavra, através da oração, uma vida de dependência do Espírito Santo, para nós mantermos ou preservarmos essa santidade. No céu não será nem preciso, porque o céu é um lugar perfeito, nós não teremos mais a natureza caída e pecaminosa, não haverá nem a necessidade do esforço, porque a nossa santidade será perfeita. Agora, essa regência perfeita, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Regência perfeita. A regência perfeita é uma teocracia. Sim. Observe que Deus trabalhou com Israel para fazer dele uma teocracia quando deu as leis. Israel não aceitou a teocracia. Deus agora trabalha com Jesus, o Filho e o Pai e o Espírito Santo trabalham com a igreja para fazer uma teocracia. Então a igreja é uma teocracia na qual o Espírito Santo mora no crente e lhe ensina, a Bíblia fala sobre isso. Mas observe que não é uma regência, não há um domínio perfeito. Paulo chega a dizer assim para os crentes: andai no Espírito, não andeis segundo a carne, ou seja, segundo a inclinação do mal, mas andai no Espírito. Então,
nós temos uma regência? Temos. Mas nós, muitas vezes, não obedecemos. Então, essa regência não é que é imperfeita da parte divina. Mas por nossa parte. Às vezes nós não seguimos as orientações, os mandamentos dessa regência. Eu poderia trocar essa palavra regência por governo. O governo será perfeito. Muito bem, porque será fica melhor para o povo entender. Então, assim já está entendido. Aí, então, naquela época, não há como desobedecer. Não haverá uma inclinação para o mal. Isso. Toda a inclinação é para o lado da santidade, da pureza, da obediência, da alegria, de tudo aquilo que Deus quer do homem. Por falar em governo perfeito, é bom nós lembrarmos isso, né? Que o mundo passa por crise política, assim, nós sabemos disso. A corrupção, a imoralidade, infelizmente, tem feito com que muitos governos sejam autoritários, né? Governos corruptos, infelizmente, isso é uma realidade no mundo hoje. As diversas formas de governo tem demonstrado isso, que o homem não tem conseguido, a população, a sociedade não tem conseguido um governo perfeito. Existem governos melhores do que outros, mas perfeito não tem. Mas o Estado eterno e perfeito, quem vai estar governando é o próprio Deus, é o próprio Cristo, e aí, claro, esse governo será perfeito. Mas o serviço também será perfeito. É outra coisa extraordinária. Meu Deus do céu, eu fico pensando, quando eu leio colunas, comentários de vários liderados da terra. Não é de hoje não, é dos reis passados. Essa própria lição que estamos estudando da escola dominical, nós vamos ver um certo Amã, não é isso? Isso, Amã. Amã é um liderado que não faz um serviço perfeito. Exato. É um bajulador, certo? Em todos os lugares, professor Givanildo, onde tem líder e liderado, Satanás trabalha nos liderados para aparecer um bajulador, para não haver um serviço perfeito. Exato. Haverá um serviço maculado, visando alguma posição. Não é algo que brota de um coração contrito, um coração alegre, um coração jubiloso, um coração de serviço. Brota de um coração interesseiro. Brota de um coração esperando uma recompensa. Quantos crentes dão dízimo esperando ser abençoado financeiramente? Quantos? Isto não é um serviço perfeito. O dízimo nós damos porque somos já abençoados. Isso, não é esperando uma bênção. Isso, correto. Porque somos abençoados. Então, este serviço perfeito ou imperfeito que muitos de nós fazem, e até alcança muitos salvos, lá na Nova Jerusalém, o serviço será perfeito. Será um serviço alegre, prazeroso, desejoso de fazer mais. E então, este serviço perfeito será das pessoas que servirão ao Senhor. Nós, os reis na Nova Jerusalém, serviremos ao Rei maior com perfeição. E os reis da terra e toda a terra servirão perfeitamente aquele que habitará na Nova Jerusalém aqui na terra. Bem, se nós tivéssemos que descrever o estado eterno com uma única palavra, a palavra seria perfeição. Tudo lá será perfeito. O lugar que nós iremos habitar, perfeito. O administrador principal, vamos dizer assim, o regente, o rei, o governante, o governo será perfeito porque é o próprio Deus. A adoração será perfeita, o serviço será perfeito. E nesse local, nesse lugar onde habitaremos, os salvos habitarão para sempre, novo céu, nova terra e nova Jerusalém, não haverá nenhum tipo de imperfeição, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, tudo lá será perfeito. E este deve ser o grande objetivo das nossas vidas. Nós que somos pais, por exemplo, é claro que nós investimos nos nossos filhos, na medida do possível colocamos eles nas melhores escolas, compramos livros, desejamos que eles estudem, que eles tenham uma profissão, que eles tenham um bom salário, isso é muito importante. Mas o nosso maior objetivo é chegarmos nesse lugar, chegarmos no céu, na presença de Deus, onde nós desfrutaremos para sempre das bênçãos,
das benécias e das maravilhas que estão reservadas para nós. Se você ainda não tem certeza da salvação e da vida eterna, saiba disso. Hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. Você pode receber Jesus como seu Salvador aí da sua casa onde você está. Mas se desejar, você pode procurar hoje uma das nossas igrejas e receber Jesus como seu Salvador pessoal. Seus pecados serão perdoados, seu nome será inscrito no livro da vida e você terá o direito à salvação e à vida eterna. Receba Jesus como seu Salvador pessoal. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais, nessa entrevista abençoada com o professor Saulo. E esse é o momento de responder perguntas, de ler mensagens, de tirar dúvida dos nossos queridos telespectadores, nossos queridos internautas. Eu quero agradecer a você que tem enriquecido o programa, a você que tem orado por nós, a você que tem enviado a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, sua opinião, a sua pergunta, a sua dúvida para nós. Permita-me fazer um pedido aqui. Sempre que enviar uma mensagem, se identifique, diga seu nome, sua cidade. Nós teremos o maior prazer não só de ler a sua mensagem, de responder a sua pergunta, mas de enviar uma saudação para você e para a sua família. Vamos à primeira pergunta. A irmã Manaceli Barros, lá de Braga, Portugal, que bênção. Quero enviar uma saudação muito especial à irmã Manaceli, ao seu esposo, nosso irmão Silas, a toda a sua família, filhos, né? Aos nossos queridos irmãos aí, que estão em Portugal, missionário Gilberto, Diniz, a sua esposa, a sua família, também ao nosso evangelista e missionário também, Samek e a sua família, aos queridos irmãos que estão aí em Portugal, mas acompanham a nossa programação pela internet. Deus abençoe. A irmã Manaceli diz assim: a paz do Senhor, queridos irmãos, em primeiro lugar, quero parabenizar toda a equipe desse maravilhoso programa. É de conteúdo altamente enriquecedor. Minha pergunta é: visto que um dos objetivos do período da grande tribulação é o reconhecimento de Jesus como Messias prometido por parte dos judeus, por que para eles será dada uma segunda chance, visto que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e eles não receberam como tal? Como explicar biblicamente para alguém que eles terão essa chance se a salvação vem através de crer em Cristo? E se não cremos, não temos a salvação, já estamos condenados e sem direito a uma segunda chance. Professor Saulo, o que é que vamos responder, irmã Manaceli? Irmã Manaceli é a esposa do nosso irmão Silas. Primeiramente, um abraço para todos vocês aí, a irmã Marta, que está lá. Ela né? está em Portugal também, irmã. Que maravilha. Aluna primeira minha. Estamos sentindo a saudade dela aqui na sala de aula. Olha, irmã Manaceli, explicamos isso nas alianças, aliança abraâmica, aliança davídica, nova aliança, certo? Jeremias fala sobre a nova aliança, porque a aliança que fez no Sinai com Israel não foi uma aliança boa. Israel nunca obedeceu. Aí o Senhor disse: fará uma nova aliança, tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. Aí a pergunta é: por que Deus vai fazer isso? Porque ele prometeu a Abraão. Prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, prometeu através de Moisés, prometeu através de Davi, prometeu através dos profetas e pelo profeta Jeremias. E isto vai acontecer porque Deus cumpre com a sua palavra. E quando isso será? Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Quando Jesus vier em glória, que Israel estiver já perecendo na grande tribulação, aí disse o profeta Zacarias: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, para que Israel tenha graça, reconheça o seu pecado e possa orar pedindo a Deus uma nova oportunidade. Aí Cristo vem, livra Israel, muda o coração e haverá agora um novo povo de Deus em Israel. Mas é importante nós lembrarmos também, irmã Manaceli, que aqueles judeus que não receberam Jesus como Messias, ainda que estejam praticando a religião judaica, se vierem a óbito, se vierem morrer, não serão salvos. Aqueles que estiverem vivos no período da grande tribulação, que
depois que o anticristo proibir a oferta de manjares, aí eles vão recorrer a Cristo, vão reconhecer que o verdadeiro Messias é aquele que os pais mataram, né? Vão reconhecer Jesus e vão aguardar Jesus voltar na segunda fase da sua segunda vinda. Estes sim é que poderão ser salvos. Então a salvação, ela é baseada na fé em Cristo. Então Deus estará dando ao mundo, não é? Vamos dizer assim, Deus estará trazendo juízo ao mundo, porque o período da grande tribulação também é o período do juízo, do castigo de Deus sobre o mundo, a ira de Deus que será derramada sobre o mundo, mas os judeus que estiverem vivos na terra poderão sim recorrer a Cristo, recebendo-o como o Messias. Então, os que estiverem vivos, posso até dizer, terão uma oportunidade, mas aqueles que morreram e não creram em Jesus como seu Messias, para esses não tem salvação. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. A irmã Raquel Falcão, da Igreja Presbiteriana aqui do Recife. Eu quero enviar saudações à nossa irmã Raquel, aos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana, não é, que são também telespectadores do nosso programa, da programação da Rede Brasil. Embora que em alguns pontos doutrinários tenhamos visões diferentes, mas admiramos os nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana e os temos como os nossos irmãos em Cristo, apesar de algumas divergências doutrinárias, mas vamos morar no mesmo céu, porque fomos comprados pelo mesmo preço que foi o sangue de Jesus. Deus abençoe aos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana aqui do Recife. A irmã Raquel diz: boa noite, irmãos, graça e paz. Sou presbiteriana pré-tribulacionista e pré-milenista. Amém. Desculpe sorrir, irmã Raquel, porque não é comum, mas muito bem. Então a irmã, apesar de ser presbiteriana, mas a visão dela está igual à nossa. Ela é pré-milenista porque crê que Jesus vem para implantar o milênio e é pré-tribulacionista porque crê que Jesus vem em duas fases, virá antes da grande tribulação. Ela diz: gosto muito de assistir Instantes Finais, bem como outros programas desse canal. Fico muito feliz ouvindo esses assuntos escatológicos e quanto mais assisto, fico convencida de que estou certa em ser pré-tribulacionista e pré-milenista. É a primeira vez que eu estou entrando aqui no Zap do programa Deus Abençoe. Muito obrigado, irmã Raquel. Então, irmã Raquel, a paz, a senhora é o melhor, crê na literalidade das profecias bíblicas. A senhora está no caminho certo. Muito bem, que bom, que bênção saber que a irmã Raquel está acompanhando nosso programa. Deus abençoe a senhora e a sua família. Vamos à próxima pergunta. Hilton Nobre, lá de Camaragibe, área 24, eu quero enviar saudações ao nosso irmão Hilton, aos queridos irmãos aí da cidade de Camaragibe, essa cidade abençoada, audiência muito grande aí em Camaragibe, e eu quero enviar saudações ao coordenador desta área, é o pastor Joel Souza, né? Joel de Souza, que é o coordenador dessa área. O irmão Hilton diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo, gostaria que os senhores me explicassem. Quando Satanás estiver preso, onde estarão e o que farão seus demônios, hostes, etc., nesse período? Muito obrigado. Esse programa está sendo uma bênção. Outra dúvida: os juízos descritos nas trombetas, selos e taças ocorrerão de quanto em quanto tempo? Simultaneamente? E ocorrerão por todos os 7 anos ou só 3 anos e meio finais? Muito bem, vamos por etapa, né, professor? Primeiro, vamos à pergunta sobre Satanás. Quando ele estiver preso durante os 1000 anos, onde estarão seus demônios? Estarão soltos. Deve-se entender o seguinte: Satanás é o cabeça e a cabeça dessas hostes espirituais. E ele estará preso, ele é o estrategista. Todos os anjos e demônios obedecem a ele. E ele estará preso. E esses demônios trabalharão para fazer as pessoas no reino milenar pecarem. Mas por que a Bíblia não enfatiza demais esse assunto? Mas haverá pecado? Haverá pecado. Sim. Isaías 65, 20 diz que o mancebo morrerá de 100 anos porque pecou. Se pecou, ele foi acionado pelo mal para pecar, já que a sua inclinação do mal existe. Então, mas, mesmo que eles tentem os habitantes, por outro lado, tem várias coisas a favor das pessoas do reino milenar. Primeiro, o Espírito Santo será derramado completamente, na sua totalidade. Segundo, haverá justiça universal. Haverá ordem universal, bênção universal.
portanto, as pessoas se restringirão Isso. a obedecer Exato. aos demônios que, por acaso, vão tentar as pessoas durante o reino milenar. Professor, a outra dúvida do nosso irmão Wilton é a seguinte: os juízes descritos nas trombetas, selos e taças, eles não dizem tempo deles, professor, que a gente pode dizer que essas 3 séries de juízos ocorrerão dentro de 7 anos, Sim, correto? sim. Nós não podemos dizer, só tem um juízo específico, que é exatamente a 5ª trombeta, onde aparecem aqueles gafanhotos gigantes, que ali diz que o tempo é específico, 5 meses. 5 Está meses. correto assim? Sim, tá. Mas sobre os selos, sobre as demais trombetas, sobre as taças, não diz necessariamente quanto tempo durarão, mas nós podemos afirmar então que todas essas 3 séries de juízos ocorrerão durante os 7 anos de E se tribulação. inicia na entrada do anticristo montado no Isso, cavalo. muito bem. Vamos ler mais uma mensagem. A irmã Josélia, lá de Campina Grande, na Paraíba, eu quero enviar saudações à nossa irmã Josélia, aos queridos irmãos aí da cidade de Campina Grande, essa cidade abençoada, nossos vizinhos aqui do estado da Paraíba, está acompanhando o nosso programa aqui pelo YouTube. A irmã Josélia diz: a paz do Senhor, como eu amo esse programa. Fui mórmon por 17 anos e esse programa me ensina muito sobre a verdadeira doutrina de Cristo. Muito feliz, Graças a irmã Josélia, em saber que através da nossa programação a senhora pôde ter um encontro com o verdadeiro Cristo, né? Nós sempre tratamos aqui com muito respeito as pessoas de outras denominações, as pessoas de outras religiões, e eu sempre digo com uma certa frequência que nós temos aqui um tríplice objetivo: para aqueles que já são cristãos, aqueles que já são salvos, aqueles que já são evangélicos, que eles cresçam, que eles possam crescer espiritualmente, que eles possam ser edificados, que eles possam, não é, conhecer melhor o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Aqueles que já foram cristãos, já foram evangélicos e por alguma razão pararam no caminho, nosso desejo é que eles voltem para Jesus e retornem à casa do Pai como fez o filho pródigo. E aqueles que porventura são de outras religiões, não são cristãos, que eles possam receber Jesus também como seu Salvador. Esse é o nosso tríplice objetivo. E nós não criticamos aqui nenhum credo, nenhuma religião, mas o nosso objetivo é explicar as profecias bíblicas, e nós ficamos felizes em saber que os nossos irmãos estão sendo edificados e outras pessoas estão tendo acesso à verdadeira doutrina bíblica. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero aqui, antes de concluir o programa, enviar aqui algumas saudações especiais. Eu quero enviar uma saudação muito especial à nossa irmã Lindalva, o irmão Murilo. O irmão Murilo é conhecido como Fofinho, não é? E eles são lá de Vila Mauricé. Também a irmã Marinete aí, os nossos queridos irmãos aí da área 9, e principalmente lá da Vila Mauricé, que acompanham o nosso programa. Eu quero enviar também saudações à irmã Creus. A irmã Creus, ela tem 88 anos, ela é mãe do pastor Edson Ferreira, e ela mora lá em Setuba. Eu encontrei essa semana o pastor Edson Ferreira, e ele me falou que a sua mãe não perde um programa. Eu quero enviar saudações. Uma saudação especial também aos nossos queridos irmãos lá da STADEB, professores, alunos, funcionários, de todas as extensões, de Carpina, de Caruaru, do Torreão, de Jaboatão. Mas eu quero enviar para uma família especial: é o irmão Nessiel e a irmã Edilene, são pais da irmã Patrícia, que é lá da STADEB de Carpina, e também a irmã Maria José, que é a avó da nossa irmã Patrícia. Essa família, né, foi lá, nós conhecemos lá na STADEB, e eu prometi enviar aqui uma saudação. Professor Saulo, eu quero mais uma vez, em nome do nosso pastor, em nome da Rede Brasil, agradecer sua presença. Esses 25 programas foi de bênção, de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. E em nome do nosso pastor, em nome da superintendência, em nome de toda a equipe aqui da Rede Brasil, eu quero externar os nossos sinceros agradecimentos pela sua presença aqui no nosso programa. Agora digo, feito o apóstolo Paulo, me é imposta esta obrigação. Não é que o pastor me impôs, não é que a Rede Brasil me impôs, não é que o professor Joanildo me impôs. O meu caráter me impõe a falar. E eu quero agradecer a todos, primeiramente a Deus, ao pastor e todos aqueles que fazem a Rede Brasil, mas eu quero mandar para três mulheres extraordinárias. A coordenadora da STADEB de Carpina, irmã Giovana, pessoa de primeira linha.
A irmã Cledeline, coordenadora da Tiadeb do Jaboatão, também uma pessoa especialíssima, e a irmã Graça, lá de Caruaru. A paz do Senhor para todas três e abraços em Cristo Jesus. Que vocês possam trabalhar sempre com esta boa vontade. Deus continue nos abençoando. Muito bem, eu gostaria de lembrar ainda que o programa Instantes Finais, essa temporada sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, continuaremos, né, segundas e terças-feiras às 21h30, e daremos continuidade a essa série de entrevistas com o professor Saulo, desta feita estudando sobre é Jesus de Nazaré o Messias, né? Está aí na sua tela, deixa eu ver, por favor, isso. A nossa próxima série de entrevistas com o professor Saulo Soares estará baseada nesse livro, É Jesus de Nazaré o Messias. Estudaremos sobre as profecias messiânicas. Esse programa com o professor Saulo, ele é exibido aos domingos às 17h30 e também um reprise às quintas-feiras às 16h. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.